No silêncio da noite, vozes sussurram histórias que poucos têm coragem de ouvir. Eu sou a Vi e este é o Ouvido Além, o lugar onde o medo encontra você. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e se você tem alguma história sobrenatural, me envie no meu e-mail que está na descrição do vídeo. E hoje eu vim ler sobre a teoria do fio invisível, o fio vermelho do destino. Existe uma antiga lenda que diz que duas pessoas destinadas a se encontrar estão conectadas por um fio invisível. Esse fio não pode ser visto pelos olhos humanos, não pode ser cortado e nunca desaparece. Ele apenas se estica, se enrola e se perde no tempo, mas nunca se rompe. Essa história ficou conhecida como Lenda do Fio Vermelho do Destino, uma crença muito antiga do folclore da China e também bastante popular no Japão. Segundo essa lenda, todas as pessoas que são destinadas a se encontrar em algum momento da vida estão ligadas por um fio vermelho invisível amarrado ao dedo mindinho. Esse fio conecta almas. Não importa o tempo, não importa a distância, não importa quantas vidas se passem. Se duas pessoas estiverem ligadas por esse fio, um dia elas irão se encontrar. A origem da lenda. A história mais antiga dessa crença vem da antiga China e fala sobre um homem misterioso conhecido como Yue Lao. Ele era conhecido como o Velho da Lua. Dizem que ele aparecia durante a noite, caminhando silenciosamente pelas ruas, carregando um grande livro e uma bolsa cheia de fios vermelhos. No livro estavam escritos o nome de todas as pessoas destinadas a se encontrar. Na bolsa estavam os fios. Ele passava pelas cidades enquanto todos dormiam e amarrava um fio invisível entre duas pessoas que estavam destinadas a se conhecer. Não importavam se elas ainda eram crianças ou se moravam em lados opostos do mundo. O destino já estava traçado. O encontro do imperador com o Velho da Lua. Uma das histórias mais famosas dessa lenda conta sobre um jovem imperador. Ele era poderoso, rico e respeitado, mas havia um problema. Ele não acreditava no amor. O imperador achava que casamento era apenas uma questão de política e poder. Certo dia, ele ouviu rumores sobre um homem estranho que dizia conseguir ver o fio invisível que ligava as pessoas destinadas uma a outra. Curioso, o imperador mandou chamar esse homem. O velho apareceu no palácio carregando um livro antigo. Era Yue Lao. O imperador perguntou: "Se você realmente pode ver o destino das pessoas, diga-me com quem eu vou me casar." O velho abriu seu livro lentamente, passou os dedos pelas páginas e então disse algo que deixou o imperador furioso. Ele disse que a futura esposa do imperador ainda era apenas uma criança pobre que morava em uma aldeia distante. O imperador não acreditou, ele achou aquilo um absurdo, então ordenou que seus guardas encontrassem essa criança, porque ele queria impedir aquele destino. A criança do mercado. Dias depois, os soldados encontraram a menina. Ela estava com sua mãe em um mercado simples da aldeia. Era apenas uma criança pequena, com roupas simples e pés descalços. O imperador ficou revoltado. Como alguém tão humilde poderia ser sua futura esposa? Dominado pelo orgulho, ele ordenou que um soldado afastasse aquela criança de seu caminho. Durante a confusão, a menina caiu e machucou a testa, ficando com uma cicatriz. O imperador acreditou que havia destruído o destino. Ele pensou que havia vencido o fio invisível. Anos depois. Os anos passaram. O imperador finalmente decidiu se casar. Seus conselheiros escolheram uma mulher de uma família nobre. Era uma jovem linda e elegante. No dia do casamento, quando a noiva entrou no salão,
Todos ficaram impressionados com sua beleza, mas havia algo curioso. Ela sempre usava uma pequena joia na testa. O imperador perguntou o motivo. Ela explicou que tinha uma cicatriz de infância causada por um acidente no mercado. Naquele momento, o imperador lembrou da menina, a mesma cicatriz, o mesmo lugar, e então ele percebeu algo assustador. Mesmo tentando impedir, o destino havia acontecido exatamente como previsto. O fio nunca havia sido quebrado. Como funciona o fio invisível? Segundo a lenda, o fio vermelho pode se esticar, se enrolar, ficar embaraçado, desaparecer por anos, mas nunca se rompe. Isso significa que duas pessoas destinadas podem viver em países diferentes, se encontrar apenas décadas depois, se afastar e voltar, ou até se odiar antes de perceber a conexão. O destino apenas espera o momento certo. Por que o fio vermelho? No folclore oriental, o vermelho simboliza destino, sorte, casamento, conexão espiritual. Na cultura da China, casamentos são tradicionalmente cheios de objetos vermelhos, pois acredita-se que essa cor atrai felicidade e união. Por isso, o fio que conecta as almas também é vermelho. Onde o fio é amarrado? Dependendo da versão da lenda, o fio pode estar preso no dedo mindinho, no tornozelo, no coração. No Japão, a crença mais comum diz que o fio está ligado ao dedo mínimo de duas pessoas. Isso explica porque existe a tradição de promessas com o dedo mindinho. Coincidências que parecem provar essa lenda. Muitas pessoas acreditam que viveram situações que parecem provar a existência desse fio invisível. Histórias como duas pessoas que estudaram na mesma escola sem se conhecer, viajaram para o mesmo lugar anos antes, tinham amigos em comum, quase se encontraram várias vezes, até que um dia finalmente se conheceram. Essas coincidências são chamadas por alguns de puxões do fio. Conto sobrenatural. O encontro no trem. Conta-se uma história em uma cidade pequena. Uma mulher pegava o mesmo trem todos os dias para trabalhar, durante anos. Certo dia, o trem atrasou. Ela decidiu pegar outro horário. Nesse trem diferente, sentou ao lado de um homem que também raramente pegava aquele horário. Eles começaram a conversar, descobriram algo estranho. Durante anos, ambos frequentavam o mesmo café, mas sempre em horários diferentes. Moravam a 3 ruas de distância, mas nunca haviam se encontrado. Anos depois, eles se casaram e sempre diziam que aquele atraso no trem foi o momento em que o fio finalmente os puxou para o mesmo lugar. O lado sombrio da lenda. Nem todas as versões da história são românticas. Algumas dizem que o fio não conecta apenas amantes. Eles também pode conectar inimigos, pessoas que mudaram seu destino, encontros que trarão dor, ou pessoas que aparecerão apenas para ensinar uma lição. Ou seja, nem todo encontro é predestinado, é feliz, mas todos são importantes. O fio invisível nas vidas passadas. Algumas crenças espirituais dizem que o fio pode atravessar vidas. Duas almas podem se encontrar várias vezes ao longo da existência, em vidas diferentes, como amigos, irmãos, amantes ou até rivais. Cada encontro seria apenas mais um capítulo de uma ligação muito mais antiga. Curiosidades sobre a lenda. Algumas curiosidades interessantes. Muitas pessoas na Ásia usam pulseiras vermelhas simbolizando esse fio. Algumas histórias, quando duas pessoas brigam, o fio apenas fica embolado. Algumas tradições dizem que o fio pode ficar invisível até para o próprio destino durante anos. Há quem diga que quando duas pessoas finalmente se encontram, o fio desaparece, porque a conexão já está completa. O mistério que ninguém consegue explicar.
Muitos dizem que essa lenda é apenas uma metáfora para o destino, mas existem histórias estranhas demais para serem ignoradas. Casais que se encontraram após décadas separados, países diferentes, coincidências impossíveis, histórias que fazem algumas pessoas acreditarem que talvez, apenas talvez, exista mesmo um fio invisível guiando certos encontros. Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de conhecer alguém pela primeira vez, mas sentir que aquela pessoa já fazia parte da sua vida, como se já estivesse ali. Talvez seja coincidência, talvez seja destino, ou talvez em algum lugar invisível exista um fio vermelho silencioso ligando você a alguém que ainda nem entrou na sua vida. E quando o momento certo chegar, esse fio vai puxar. E essa foi a lenda sobre a teoria do fio invisível. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like. E se você tem alguma história sobrenatural, me envie no meu e-mail que está na descrição do vídeo. Até a próxima! Tchau!